Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama, o programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O nosso assunto de hoje é a fome. Uma pesquisa divulgada esse mês aponta que a fome no Brasil praticamente dobrou nos últimos 2 anos. Eram 10 milhões e 300 mil pessoas com fome em 2018 e no fim de 2020 esse número chegou a 19 milhões, um aumento de 85%. Por que chegamos a esse número? É o que vamos tentar responder no Panorama, que começa agora. Eu converso com a nutricionista Milene Cristine Pessoa, que é professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG. Milene, muitíssimo obrigado por nos atender. Milene, a primeira pergunta é a pergunta que nos assusta um pouco. 10 milhões de pessoas passando fome já é um número considerável. Esse número quase que dobrar em 2 anos e passar para 19 milhões é algo que assusta muito. A gente tem uma pandemia nesse meio do caminho aí, mas só a pandemia explica isso? Olá, Fernando. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Infelizmente, são números muito tristes, né? Uma realidade muito triste, mas, sem dúvida, não é somente a pandemia que explica isso. A pandemia agravou essa situação de fome, né? A insegurança alimentar e nutricional grave, que a gente chama, que é a situação de fome propriamente dita. Então, a gente vem com um desmonte mesmo de políticas públicas ao longo, né, dos últimos tempos e um agravamento dessa situação, né, ao longo desses últimos 2 anos de pandemia. Pois é, isso pode causar doenças, pode causar problemas, a má alimentação pode causar problemas, né, orgânicos nas pessoas ao longo do tempo ou até mesmo em curto prazo? Sem dúvida, né? Atualmente a gente vive uma situação que a gente pode chamar de dupla carga de má nutrição, que parece até um pouco paradoxal, né? Ou seja, a gente tem uma condição, né, de obesidade e carências nutricionais ao mesmo tempo. Então, essa má alimentação, essa ausência da alimentação adequada pode sim causar doenças em curto, médio e longo prazo e sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, né, que já é tão sobrecarregado. Então, por exemplo, em crianças, a má alimentação ela pode estar associada a um déficit de crescimento ou um crescimento muito aquém daquele potencial que a criança poderia ter, pode estar relacionada a problemas cognitivos, né, dentre tantos outros problemas. Então, a criança ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem, por exemplo, relacionada à má alimentação. Né? Em outros ciclos de vida, adultos, idosos, adolescentes, enfim, essa coexistência que pode ocorrer e que muitas vezes ocorre de má nutrição, de carências nutricionais com excesso de peso, está bem relacionada com doenças crônicas não transmissíveis, né? Que seriam, por exemplo, doenças do coração, câncer, diabetes, e que são uma importante causa de mortalidade e de anos de vida ativos, né? Perdidos precocemente. Então, as pessoas, elas vivem muito tempo com doença, né, e morrem mais cedo em função de problemas evitáveis. Pois é, a gente não sabe, né, que comer mal pode causar tanta deficiência. Eu queria mostrar para você, Milene, também para os nossos espectadores, uma pesquisa, os dados dessa pesquisa da Rede Pensan, a gente queria colocar na tela aqui, mostrou que caiu o consumo de alguns alimentos considerados saudáveis. Olha só, redução de carne foi de 44%, de frutas de quase 42%, queijos 40%, hortaliças e legumes 36,8%. Vendo esses dados aí, Milene, o que você acha que é mais grave? A questão da carne, a questão das hortaliças e das frutas, dos queijos ou de tudo isso junto? Quer dizer, o que esses números respondem para a gente? Como é que a gente pode chegar à conclusão vendo esses dados da pesquisa? Esses dados, na verdade, são da pesquisa da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a UFMG e com a UNB, né, do grupo de pesquisa Food for Justice, do qual eu tenho a felicidade de fazer parte. As informações são assustadoras. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais de 100 milhões de brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar.
43 milhões não têm alimento para atender às necessidades e quase 20 milhões enfrentam fome. Em quase 60% das casas entrevistadas, os moradores estavam em situação de insegurança alimentar. São 6 em cada 10 domicílios, 125 milhões de brasileiros. Além disso, houve diminuição de 85% do consumo de alimentos saudáveis, como carne, frutas e hortaliças. Bom, na verdade, assim, é grave a redução de todos os grupos alimentares, né? Principalmente porque essa redução é uma redução involuntária. O que a gente discute muito, né, é que tem aumentado, por exemplo, o número de indivíduos que são vegetarianos, que isso, quando é feito voluntariamente, né, por uma questão de escolha individual, tudo bem, não é um problema, porque existem opções nutricionalmente adequadas que vão suprir as necessidades, né, de macro e de micronutrientes, né, de carboidrato, proteína, lipídio, vitamina, mineral, enfim, das pessoas. O grande problema é quando isso acontece involuntariamente, por uma situação de não ter escolha, de não ter o que comer. Eu acho que essa é a grande discussão, né? A gente tem observado que as pessoas têm deixado de comer carne porque não tem dinheiro, porque não tem outra escolha, né? Se elas pudessem, elas gostariam de comer carne. E quando o dinheiro reduz, né? Quando começa a faltar recurso para comprar alimento, são exatamente esses os alimentos que são inicialmente excluídos, né? Porque são alimentos muito caros, que pesam muito no orçamento do consumidor. Então, de uma forma geral, né, a redução de alimentos mais naturais, alimentos que a gente precisa preparar, que a gente precisa cozinhar, que são os alimentos que a gente chama de in natura e minimamente processados, todos eles, é muito prejudicial. E aí, o que acontece, né? Acontece a substituição desses alimentos mais naturais que a gente precisa preparar por alimentos industrializados, ultraprocessados, que são alimentos mais baratos, e aí eles acabam substituindo, e que são alimentos muito relacionados, né, que a literatura científica mostra uma relação muito forte com o consumo desses alimentos e doenças crônicas não transmissíveis, como eu já tinha comentado. Obesidade, doença do coração, câncer, diabetes, dentre outros. Pois é, a questão da desnutrição já é uma preocupação? Quer dizer, você falou aí da questão da obesidade com a má alimentação. E a desnutrição, ela já ameaça parte da nossa população? Sim, sem dúvida, né? A desnutrição, e aí a gente inclui nessa desnutrição também as carências nutricionais, não só a desnutrição visual, que a gente olha do indivíduo emagrecido, né? Mas também as carências nutricionais são uma preocupação, sim. A anemia, por exemplo, né? A deficiência de ferro, ela é um problema de saúde pública em vários locais do mundo e ela tende, né, a aumentar com uma alimentação inadequada, especialmente em algumas faixas etárias em que o requerimento de ferro ele é aumentado, né, em função de crescimento, desenvolvimento, como na infância, na gestação, né, e no envelhecimento, nos idosos. Então, são grupos que tendem a ter mais deficiências de nutrientes, né? Estou falando do ferro, mas existem outros, né? Vitamina A em grupos populacionais mais vulneráveis, mais carentes, enfim. E a perda de peso, claro, né? Aquela desnutrição visível, né? Também tende a aumentar. Então, a gente tem um recrudescimento, um retorno aí de um problema que estava, né, controlado, parcialmente controlado, e que tende a aumentar e que tende a piorar aí nos anos seguintes que a gente vai vivenciar. Milene, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade. Grande abraço. Eu converso agora com a professora Adriana Aranha, pesquisadora convidada do Centro de Estudos da Metrópole da USP, a Universidade de São Paulo. Adriana, muitíssimo obrigado por nos atender. Adriana, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é a seguinte: o Brasil saiu do mapa da fome em 2014 e agora nós já estamos de volta ao mapa da fome. De 2014 para cá, onde que a gente errou para chegar a esse ponto? Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês. Eu
acho que assim, é importante a gente localizar o que seria fome, né? O que causa fome e o que é a fome, né? Nós temos uma fome biológica que todos nós sentimos, que o corpo avisa para a gente que é para a gente parar e comer, né? Como se fosse um aviso. E temos também uma fome social, né? Essa fome social, ela é um fenômeno causado por multifatores, né? Dentre eles, assim, as pessoas não têm o quê? Elas não têm terra, elas não têm condições para produzir nessa terra, ou elas não têm renda, né? Elas estão desempregadas, elas não têm como ter acesso, né? No Brasil, já foi constatado que o problema maior da fome aqui é o acesso. As pessoas não têm acesso a esse alimento, não têm como comprar esse alimento. E dentre as soluções para esse problema, nós temos políticas públicas, né? O Estado brasileiro garantindo formas de acesso a essa alimentação. E nós tivemos até 2014, principalmente depois de 2003, um investimento muito grande em políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. São políticas o quê? Que garante o acesso ao alimentação através de políticas sociais, como alimentação escolar, como o Bolsa Família. Temos políticas para as metrópoles, para os municípios, como os restaurantes populares, os bancos de alimento, que combatem o desperdício. E temos políticas também para a terra, né, de acesso à terra e também para o produtor, o agricultor familiar, poder trazer o alimento num preço bom, né, para os consumidores e também que ele receba um recurso justo, por isso que está produzindo. Então, tudo isso junto é que conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome. E, infelizmente, desde 2016 para cá, esses programas foram tendo um desmonte, né? Nós tivemos a primeira iniciativa, né, do governo atual foi acabar com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que era um conselho formado por vários especialistas do Brasil inteiro, sociedade civil, discutindo e pensando soluções para a fome. Pois é, a questão da fome, como você falou, é um problema bastante grave. Além da questão da fome, que é caracterizada por essa fome social que você coloca, a gente tem o termo também da insegurança alimentar, que parece que atinge um número ainda maior de brasileiros. Eu queria que você falasse um pouco desse conceito da insegurança alimentar. O que é isso? E a pessoa também não ter acesso à comida? Insegurança alimentar é um termo que trabalha o quê? A segurança alimentar, ela é o quê? A garantia do acesso à alimentação em todas as fases da nossa vida, num alimento seguro, né? Então, seguro nutricionalmente e seguro sanitariamente. A insegurança alimentar é quando a gente não tem garantia desse direito, tá? Então, uma família que tem uma alimentação só para hoje, mas não tem para daqui a uma semana, ela não tem essa segurança. Tá? Ela fica o quê? Ela fica vulnerável a ter que ter o alimento no outro dia, a não poder planejar que tipo de alimentação. Glória a Deus, aí ó, alimento no final de semana. Então, a garantia da segurança alimentar é aquilo que deixa você, de fato, seguro que você vai ter o que comer, né? Nós estamos vivendo hoje um momento muito ímpar, né? Porque as pessoas, elas estão, devido à pandemia, né? Não, antes da pandemia, as pessoas já estavam sem ter esse direito a esse acesso. Por quê? Porque esses programas que eu falei anteriormente, eles foram acabados, né? Desmontados. Desmontado em qual sentido? Tá? Por exemplo, vamos pegar um caso, o Bolsa Família. O Bolsa Família está sem ser reajustado desde 2014. Tá? Em 2016 para cá, ele não teve nenhum tipo de expansão. Então, esse dinheiro que essas pessoas, que é um dinheiro fundamental para 14 milhões de pessoas, de famílias, ele já não dá mais para consumir e comprar o mesmo alimento. Então, essa família já começa a ter uma insegurança alimentar. Ela tem que ter outras formas, além de ser a complementação da renda dela, né? O Bolsa Família serve para complementar a renda dela, ela não tem outras formas de estar acessando esse alimento. O salário mínimo, que é uma política fundamental para a garantia de segurança alimentar, ele não foi reajustado, ele inclusive teve um ano que ele diminuiu, e nós tivemos uma inflação alta aí, né? Então nós tivemos aqui mais de 70%, 78% a inflação só ano passado do arroz. Então, essa família, ela não pode mais comprar a quantidade de arroz e de feijão que ela comprava antes. Então, ela tem que substituir esse alimento. E essa substituição, ela nem sempre tem uma substituição nutricionalmente adequada. Pois é, eu queria mostrar um gráfico, a gente vai colocar na tela aqui, você vai ver também os espectadores, a questão da insegurança alimentar no Brasil. Olha só,
O que acontece? Esse problema ele atinge lares chefiados por mulheres, pessoas de cor parda, cor preta e até 4 anos de idade. Olha os índices, como é que eles são altos. E também em relação à localização, o Nordeste, a região Norte e as áreas rurais também chamam muita atenção por esses números que são muito altos. Isso não chega a ser uma novidade, né, Adriana? Infelizmente, essa questão das mulheres, dos negros e regiões Norte e Nordeste, como é que você avalia esses números aí bem altos em relação a essa insegurança alimentar? Olha, a fome, ela também tem cor, ela também tem sexo e ela também tem região. Nós temos aí uma sociedade que ela não é igualitária, tá? As pessoas nascem diferente e o acesso dessa pessoa às coisas produzidas pela sociedade, ela passa a ser menor, ela passa a ter menos possibilidade. Então, os negros, as mulheres, a família que tem mais criança, né? Temos aqui em Minas Gerais 1 milhão de pessoas que estão na extrema pobreza. Dessas, 1 milhão de famílias, tá? Dessas famílias, 670 mil famílias são chefiadas por mulheres, né? E tem crianças, então ela tem um risco muito maior. Então tem uma diferença importante no caso da fome, que também tem a ver com outras políticas, principalmente, por exemplo, a política de assistência social, é a questão da vulnerabilidade. São famílias que ficam mais vulneráveis, né? Existe risco social maior. Tá? Então, se você nasce numa família negra, uma família na periferia, uma família na região Nordeste, a possibilidade de ter acesso a determinados direitos é menor. Pois é, para finalizar, de uma forma resumida, se for possível, que políticas públicas deveriam ser adotadas agora, daqui para frente, né? Houve esse desmonte que você coloca, mas algumas pontuais que poderiam ser adotadas que você acha que podem melhorar essa questão a curto prazo, por exemplo? Olha, eu acho que a gente deveria reforçar os programas já existentes de restaurantes populares em todos os municípios que estão sendo sucateados. O programa Bolsa Família, que está sendo encerrado agora, ele é fundamental, porque ele não é um programa só de transferência de renda, ele tem uma transferência de renda junto com o Sistema Único de Assistência Social. Nós temos mais de 11 mil CRAS, né, Centros de Referência de Assistência Social, distribuídos no Brasil. E esses CRAS, eles trabalham com essas famílias, né? O cuidado dessas famílias, o acesso a essas famílias a outros direitos. Então, é fundamental a gente retornar isso. Um outro programa também de transferência de renda importante, o benefício de prestação continuada para idosos, ele é fundamental e ele também está sendo desmontado. Então, o que a gente precisa é rever no Brasil esses programas e incentivar que esses programas não sejam, e ficar vigilantes para que esses programas não sejam encerrados. E um outro, por último, são os programas de aquisição da alimentação do agricultor familiar, o PAA. Esse programa é fundamental, ele compra diretamente do produtor e traz para a mesa do consumidor. Então, esse programa não pode ser encerrado, ele estimula vários produtores no Brasil inteiro e ele trabalha com a questão da pobreza rural, né, que é fundamental. Então, a gente fica reclamando que os centros urbanos estão cheios e tal, mas a gente não faz nada para fazer com que a população fique também em condições de salário, de renda e de acesso à alimentação no meio rural. Adriana, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês por divulgar esse trabalho tão importante. E o Panorama de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.